Programas Pingos nos Is, os principais assuntos do dia. Tem um outro destaque, porque a Prefeitura de Carmo do Rio Claro, uma cidade que fica no interior de Minas, proibiu que músicas do gênero funk sejam reproduzidas nas escolas do município. O decreto foi publicado nesta segunda-feira e veta também a exibição de canções do gênero em eventos que são promovidos pelas instituições de ensino da rede pública destinada aos alunos. Segundo esse documento, a decisão foi tomada para preservar o desenvolvimento moral de crianças e adolescentes e para evitar os malefícios advindos da execução dessas músicas com letras que façam apologia ao crime, uso de drogas, pornografia, que utilizem linguajar obsceno. Felipe Cariello, que é o prefeito da cidade, afirmou que esse decreto não se restringe apenas ao funk, mas a todas as canções que contenham duplo sentido, ressaltando a necessidade de cortar o mal pela raiz. Nelson Kobayashi, eu pude ler essa notícia, inclusive no portal Migalhas, que o Dr. Durso conhece tão bem. Eu, particularmente, não queria generalizar, mas a maior parte dessas músicas do gênero funk são letras de duplo sentido, que se utilizam, sim, de linguagem explícita, falam de sexo, colocam a mulher como um objeto sexual, enaltecem a criminalidade, falam sobre uso de drogas, enfim. O que achou dessa decisão? Prefeitura proibindo o funk em escolas dessa cidade de Minas. Eu acho até que é uma proibição redundante, viu, Caniato? Porque não precisaria sequer da proibição. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, principalmente as pessoas preparadas para lidar com as crianças, não podem colocar nenhum tipo de criança ouvindo e consumindo esse tipo de música, seja de funk, seja de qualquer outro tipo de gênero musical que traga a objetificação da mulher, palavrões, palavras e histórias que não são apropriadas para as crianças. Então, é uma proibição que é até redundante, não deve acontecer. E isso não é especificamente com o gênero do funk, porque se for para pegar o funk mesmo na origem americana, é uma música até bem elaborada, enfim, não tem muito a ver com o que virou o que a gente chama de funk aqui no Brasil, né? Que são, assim, é uma não música, não tem construção harmônica, não tem construção melódica, tem só uma batida e uma série de palavrões e até às vezes palavras sem sentido nenhum, quando não tem, na maioria das vezes, os seus duplos sentidos. Então faz bem, até porque constitucionalmente as crianças elas devem ser preservadas com prioridade, é o que diz a nossa Constituição. E outra coisa, né? É claro que a criança deve estar numa escola tendo acesso às artes, tendo acesso à musicalização, isso faz muito bem para as crianças, mas a prioridade na escola é o aprendizado das matérias mais importantes que uma criança deve ter e, em um segundo momento, sim, aí o acesso às artes, mas aquelas as artes que de alguma maneira ajudem a formação dessas crianças e não esse tipo de música que só depreda ainda mais a moral, principalmente de menores de idade. Pois é, mas o delegado Palumbo, que já participou de várias ações para coibir os pancadões, sabe que esse tipo de música é oferecida e ofertada às crianças e adolescentes das periferias pelo Brasil, né, delegado Palumbo? Tem um cara um pouco mais velho que já tem o carro, liga a música alta, aquele funk, e o menininho de 9, 10, 12 anos acaba escutando aquilo, acha bacana, acha legal, o mais velho acaba incentivando, entendeu? E aí tem essa decisão da prefeitura proibindo esse tipo de música nessa cidade do interior de Minas, delegado. Eu penso que foi uma decisão assertiva. Se o funk, que é um estilo musical, ele acaba enaltecendo o crime, fazendo apologia a drogas, a libidinagem, isso não é propício para crianças. Então, agiu correto. Ainda mais num país onde vê alguns partidos políticos entrando na justiça para se proibir, por exemplo, símbolos religiosos, ou se proibir a presença da Bíblia na Câmara de Vereadores, como já aconteceu, ou tentar se proibir que o presidente da Câmara comece os trabalhos falando: em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Então fica uma coisa absurda. Mas esses mesmos partidos não se incomodam com o funk. Não se incomoda quando tem algum espetáculo, que na verdade não é um espetáculo, é um show de horror, como a gente viu recentemente numa escola pública onde um cavalo rebolava, dançava. Isso é absurdo. Então, me parece sim, apesar do funk ser um estilo musical, e tem funk que não enaltece o crime, tem funk que não faz apologia à droga, mas infelizmente a maioria faz sim, e isso não é propício para a criança.
Para fechar você, doutor Durso, agora só queria fazer um parênteses, que também tem músicas sertanejas com letras pesadas, com sinalizações de duplo sentido. É preciso também destacar que a decisão do prefeito abarca outros gêneros que tenham músicas com letras pesadas ou que façam alusão a essas atividades que eu destaquei há pouco. Você, Durso? Peniato, eu fui dar uma olhada aqui no decreto 5905 de 2025 do prefeito de município do Carmo do Rio Claro. E eu acho que ele errou por generalizar. Se ele tivesse colocado a hipótese de proibir qualquer tipo de gênero que faça apologia a crime, que tenha conteúdo sexual, que estimule práticas de crime, etc., você poderia pensar que, indiferentemente, não pouco importa se é funk, se é sertanejo, se é MPB, se tem esse conteúdo, não tem que ter contato com a criança. Eu acharia certíssimo, inclusive o Koba muito bem falou da lei, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que também determina que a gente precisa afastar as crianças desse tipo de conteúdo. Então, se fosse nessa linha, se fosse só nessa linha, eu falaria que o prefeito acertou em cheio. Onde eu acho que ele errou? Ele erra quando no parágrafo 1º ele fala que fica proibida a execução de músicas do estilo funk nas escolas, ponto final. Mesmo depois ele falando das proibições anexas, né, adicionais, aí sim ele generaliza, ele põe um primeiro parágrafo que ele simplesmente bane o funk. E eu acho que está equivocado, porque do mesmo jeito que nós temos funks que não são os proibidões, né, funks saudáveis, que não tem esse conteúdo negativo, que não tem pornografia, que não tem palavrão, e esse tipo de música eu acho que tem que ser liberada para todo mundo, até pela liberdade de expressão. Nós temos a parte negativa que tem que ser aí até afastada das crianças, censurada se tiver, que tem que ser. E mesma coisa para sertanejo, mesma coisa para qualquer outro gênero musical. Então, ao meu ver, o prefeito errou por generalizar o próprio gênero musical, ao invés de focar e se ater no conteúdo de cada música. É interessante esse ponto do Dr. Durso, analisando inclusive o decreto do prefeito Felipe Cariello, porque teve uma pessoa aqui, Koba, que disse, mas espera aí, sou evangélico e existe funk gospel. Nesse caso, fica proibida também a veiculação de músicas desse gênero, funk gospel? Aí não, né, Koba? Ô Caniato, eu não tinha lido a lei, mas agora, de acordo com a explicação do Durso, está proibido sim o funk gospel, está proibido tocar James Brown, que é funk americano, está proibido tocar Claudinho Bochecha, porque é tudo funk. Ou seja, de fato, o problema não está no gênero, apesar de que a gente sabe que a maioria dos funks, entendidos como funks aqui no território brasileiro, dizem respeito justamente ao proibidão, aquilo que toca e que geralmente está falando sobre conotação sexual, aquele tipo de conteúdo que não deve ser exposto à criança. Mas é uma questão aí de erro de redação mesmo. A gente deveria ter uma proibição de acesso das crianças a conteúdos impróprios. E não é só na música, tá? Isso é outras coisas também de conteúdos impróprios. O Palumbo citou bem aí o que eles chamam de apresentação artística, às vezes de pessoas até seminuas diante de crianças. A gente vê também Brasil afora, danças que são muito explícitas de conotação sexual também, não devem ser colocadas à disposição de crianças. Imagens, quadros, filmes. Outro dia a gente estava noticiando aqui, há algumas semanas atrás, uma amostra de um filme que apresentou cenas de sexo explícito para algumas crianças. Ou seja, qualquer tipo de manifestação de qualquer tipo de arte que, com conteúdo sexual, de duplo sentido, de palavras de baixo calão, devem ser proibidas para as crianças. E é muito interessante, né? Como a gente precisa de uma lei para proibir isso. Só tem lei proibindo isso porque tem isso acontecendo. Porque alguém, algum dia, colocou na cabeça que faz sentido colocar uma música proibidona para uma criança ouvir. É, de alguma maneira, um sintoma de como a nossa sociedade precisa, de alguma maneira, recalcular a rota para onde a gente está levando as nossas crianças. Mas daí a gente também poderia até questionar aquela legislação que proíbe celulares em sala de aula, né? Porque, em tese, coordenadores, professores e diretores deveriam ter autonomia para proibir o uso de celulares em sala de aula. Mas não, você precisa criar uma legislação específica para dar autonomia, dar poder ao educador para proibir o dispositivo em sala de aula. Agora, quando vocês falaram o Dr. Durso levantou essa questão, talvez um problema de redação que proibiu o gênero funk, né, Durso? Talvez amanhã saia um decreto substitutivo a esse, né? E aí
tirando a palavra funk e abarcando todo e qualquer tipo de gênero que contenha, naturalmente, essas mensagens pornográficas, palavrões, mensagens de duplo sentido e por aí vai. Agora, delegado Palumbo, só rapidamente, você trouxe esses exemplos importantes. A gente, ao longo do ano passado, noticiou por diversas vezes alguns erros que foram cometidos pelas administrações de escolas públicas ao redor do Brasil, apresentação de dança com conotação sexual, livro que foi sugerido para alunos do ensino fundamental que fazia algum tipo de menção a homossexualismo, uso de drogas, sexo entre crianças e por aí vai, coisas assim realmente pesadas. Qual é o olhar e as discussões que a gente precisa fazer quando a gente se depara com uma série de casos e também episódios reiterados que acabam expondo as nossas crianças, principalmente em instituições públicas de ensino? Em alguns casos como esse, eu pedi explicações aí para o ministro, porque isso é inaceitável. Você vê alguns shows de horrores que acontecem nas escolas públicas e, em contrapartida, o governo me estipula um decreto, uma lei, abaixando a faixa etária, aumentando, a faixa etária de quem assiste o Chaves. Eu cresci assistindo Chaves, assistia Chaves com meu filho e não vejo nada de mal em assistir Chaves. E aí a gente vê um show de horror numa escola onde se tem baderna, onde se tem pessoas adultas nu perto de criança, e isso parece ser normal. E não é normal. Voltando ao assunto do funk, o funk é um estilo musical. E nem todo funk faz apologia à droga. Como, por exemplo, bem citou aí o telespectador através do YouTube falando que tem o funk gospel. Então, ao meu ver, de acordo com a explicação do Dr. Durso, o prefeito aí ele vai acabar corrigindo essa parte, tenho certeza disso.